Olá, eu sou o Beto Oliveira e voltei aqui para falar um pouquinho sobre as eleições e, e é isso. Bom, gente, eu tava pensando sobre esse vídeo há um tempo, tô aqui de volta gravando mesmo com a câmera do meu notebook, né, por questões mesmo financeiras. e, e o que eu tenho pensado é que, na verdade, eu acho que era um assunto que eu precisava falar aqui, porque se a gente pegar o início aí do vídeo, a gente vê que o canal começou basicamente nesse, nessa pegada mesmo de falar um pouco sobre essas questões políticas. Comecei o canal em 2018 e foi no ano que o Bolsonaro ganhou. Então a gente passou por um processo aqui meio complexo, eu na minha vida particular também, outras questões, mas como eu procuro falar com as pessoas com quem eu converso, a política como um todo, ela tá dentro do nosso dia a dia e não dá pra gente pensar a nossa vida sem a política. E uma coisa que eu percebi, né, nesses anos aí de Bolsonaro, que essa dificuldade, essa despolitização acabou exercendo sobre a gente um desafio enorme para a gente poder dialogar com as pessoas, né? Porque o que eu faço de diagnóstico assim com relação à importância, né, como diz o título do vídeo, a importância da vitória do Lula é que a gente passou de um clima de terror mesmo que a gente teve nas eleições de 2018, né? Com o resultado foi uma coisa que, pelo menos as pessoas com quem eu me convivo, meu ciclo, né? A gente sentiu muito isso na pele, esse sentimento mesmo de terror com a vitória do Bolsonaro, aquele clima de ódio, de desavença, e acho que todo mundo passou por isso aqui no país. E é muito louco pensar, porque assim, tudo isso foi fruto de um processo que começou, ao meu ver, ali em 2013, né, onde a grande mídia começou a bater muito, a fazer muitas críticas ao PT, que era o que estava na presidência na época. E aí tudo começou com aquelas manifestações lá por conta das tarifas de transporte, que depois a gente viu que não era exatamente por conta das tarifas que estavam sendo colocadas aquelas manifestações. E depois de, né, tantos anos ali, tipo, batendo, a gente criou uma espécie de... Espécie não, a gente criou mesmo um antipetismo aqui no Brasil. Mas até 2018 não tinha aparecido uma figura que carregasse isso, né? Uma figura populista, né? Que carregasse esse sentimento dessas pessoas de decepção com o PT e carregasse nas costas isso, independente dos excessos. Eu percebi que muitas pessoas votaram na época no Bolsonaro, tipo, ignorando mesmo os excessos dele, porque achava que não ia dar em nada esse excesso dele todo, né? A forma como a postura dele totalmente inapropriada, as falas infelizes, enfim. Mas era muito por conta dessa decepção que essa galera tinha com o PT. E por essa propaganda, essa crítica ferrenha que a grande mídia fazia na época. E não tinha aparecido até então uma figura que carregasse isso de forma direta, assim, né? Houve sempre essa rixa entre o PSDB e o PT, e o Aécio foi a figura, assim, que na época deu um rebuliçozinho, porque até pediu para recontar votos depois, enfim. Mas ficou naquilo, né? Mas a gente já sentia ali uma espécie de tensão ali com relação ao PT no governo, né? Por parte por parte, assim, diversas da sociedade, da grande mídia, enfim, do mercado e como um todo, assim. Tanto que depois teve o golpe, né, da Dilma, né, tirado ela do poder, e sim, foi um golpe, porque o que acusaram ela dela ter feito, todo presidente já fez, que é essa questão fiscal. É uma questão muito presente nos governos,
né? Você precisa fazer um planejamento, uma gestão fiscal boa. Enfim, eu não tenho nenhum conhecimento aqui, mas sei que isso é uma questão que principalmente preocupa muito o mercado. Então, a Dilma meio que não deu as graças para essa galera do mercado, assim, né? Tipo, a galera não tinha uma certa antipatia, então foi essa a questão. E era um plano, né? Com o Supremo e com tudo, né? Como foi na época, a gente viu os vazamentos de tudo, de todas as conversas, né? Com relação ao impeachment da Dilma. E depois desse processo todo de decepção da galera, né? Com o PT, o golpe, toda a questão da mídia. E aí depois todo o processo que foi esse processo totalmente questionável mesmo da prisão do Lula, porque realmente todas as pessoas que conhecem um julgamento, que conhecem, enfim, um processo como esse, né, judicial e tal, veem, né, ao olhar a justificativa, todo o processo que foi feito, como foi feito, o pessoal da área de direito, né, da advocacia, viu que realmente não era uma coisa muito legítima, né? Dava para se ver uma questão de parcialidade por parte do Sérgio Moro, que depois, né, pasmem, né, tipo assim, surpreendendo ninguém, né, o Sérgio Moro depois já estava ali dentro do governo do Bolsonaro, depois que ele foi eleito. Então, gente, esse tipo de histórico é muito, assim, complexo e pensar que a gente conseguiu reverter, pelo menos, essa questão de ter essa figura que era o Bolsonaro carregando tudo isso é importante. Foi uma vitória importantíssima, porque dá uma enfraquecida. É claro que a gente ainda tem um bolsonarismo para enfrentar aí, como um todo, toda esse movimento que ficou mesmo, que não se encerra na figura do Bolsonaro, que pode aparecer outras figuras que vão carregar essa linha ideológica, apesar de a direita sempre colocar que não temos ideologia, a esquerda que tem, a direita tem sim ideologia. Então, é uma derrota para o Bolsonaro que é uma coisa muito bastante expressiva, porque ele aparelhou tudo, né? Tipo, fez de tudo com o orçamento secreto, do sigilo lá de 100 anos, tudo isso. Compra de voto claríssimas, que a gente consegue perceber, né? Vai ter investigação, né? A gente espera. E mesmo assim, com tudo isso, ele perdeu a eleição. Então, assim, pra gente que tava tão desesperançado, eu fiz até aqui alguns vídeos sobre ditadura ou golpe, sobre as fake news, enfim, tudo isso foi muito cansativo. E a gente viu nessa eleição também que as fake news foram uma coisa muito presente novamente. Cansativo pra caramba também ficar falando disso o tempo todo. Que não existe banheiro unissex. Que, gente, pelo amor de Deus, aonde que... Eu sou professor, hoje eu tô atuando na escola do estado de São Paulo. E se você realmente acha que existe banheiro unissex numa escola pública, vai pisar numa escola pública e vai ver se tem. Que isso é loucura, não existe isso. É louco como as pessoas pegam as coisas no WhatsApp, Facebook e em outras redes aí, sei lá, Telegram, e acreditam sem questionar, gente. Tipo assim, não dá. Leiam as fontes, vão procurar, pesquisem sobre o assunto, porque não dá pra conviver assim com as pessoas, porque elas criam dentro delas um mundo paralelo, tipo assim, como a gente viu na questão agora das manifestações, da galera acreditando que o Alexandre de Moraes foi preso, que as eleições foram fraudadas. Gente, pelo amor de Deus. Então, assim, é uma coisa muito preocupante. As pessoas estão realmente doentes, assim. Elas acreditam no que elas querem acreditar. Não é na realidade. Tipo, é uma negação da realidade. Né? Então, essa galera sofreu uma lavagem cerebral, assim, pelo bolsonarismo e pelo Bolsonaro, enorme. É uma coisa bizarra, gente. E pensando em tudo que aconteceu, da questão da pandemia, da negação de tudo que estava acontecendo por parte do presidente, da compra de vacina ter sido atrasada, da corrupção que houve, e isso é claríssimo que houve, né? A gente vai ter muita coisa que vai ser revelada provavelmente sobre isso. Um fato de que
estava tendo tipo, pedidos da Pfizer já há um bom tempo e o Bolsonaro ignorando, e ele foi atrás de uma vacina que estava nem pronta ainda, basicamente, que foi a Covaxin, ou seja, para conseguir esse dinheiro aí da verba para poder desviar esse dinheiro. É muito claro a corrupção, gente, nisso aí. E se dizer que o Bolsonaro é honesto, vocês estão cegos, né, basicamente. Então, assim, é muito louco, o pessoal vive realmente, entrou num mundo paralelo, assim, de negação da realidade. Então, com base em tudo isso, foi uma vitória, assim, expressiva, importantíssima, mas que a gente vai ter esse desafio, como eu falei no início, de enfrentar essa despolitização, de conversar com as pessoas, mesmo que a gente, às vezes, tenha um pavio curto, não consiga conversar, porque tem realmente pessoas que já não conseguem, assim, é como se você colocasse essas questões contraditórias para a pessoa, e ela entrasse numa crise que ela se recusasse a pensar. Tipo assim, ela não quer pensar sobre o assunto. Ela só vai reproduzir o que ela ouve. Ah, você viu lá que o Lula tá incentivando o crime de roubo de celular, não sei o quê. É uma fake news. Mas a pessoa tem a preguiça de pensar, preguiça de ir atrás, e ela prefere reproduzir e não ouvir, não ter uma conversa, um diálogo. Ela vai simplesmente só reproduzir as falas prontas. Essas pessoas, vai ser muito difícil, vai ter que ter um processo muito... Eu vi até quem foi? Não sei se foi o Leon e a Nilce que estava comentando isso. Um processo de desintoxicação dessa galera. Porque essa galera, elas estão meio que dependentes dessa forma de pensar. O cognitivo delas já estão acostumados com esse movimento. Então, essa galera é muito difícil a gente abrir o diálogo. Agora, a galera que era os indecisos, que era a galera que estava meio sem entender como foi realmente, assim, não culpa essas pessoas, sem entender como foi esse processo do Lula e por que o Lula foi, né, absolvido e tal, e sim, foi absolvido. Então, assim, sabe, essas pessoas a gente consegue conversar. A gente apresenta os dados, a gente apresenta as informações. Agora, essa galera que tá realmente ali dentro do barco, ali realmente é difícil. Então, acho que é pra gente valorizar isso, incentivar agora que a gente mantenha as entidades democráticas funcionando, porque o Bolsonaro, sim, era uma ameaça à democracia. Era esse o debate, tá? Ninguém estava defendendo Lula ou sendo lulista mesmo. Eu, por exemplo, como eu já falei aqui no início do canal, eu sou filiado ao PSOL, não sou petista, mas estava ali defendendo o voto em Lula pelo voto na democracia, né? Pelo voto em um presidente que defenda o regime democrático, né? O jogo político, e que vai trazer um mínimo de dignidade para nossa imagem e reputação como país. Mas isso não impede da gente, claro, de cobrar, né? A gente vai cobrar, vai estar ali cobrando o governo quaisquer erros que possam acontecer, que podem acontecer como qualquer governo, gente, tá? E, enfim, vamos esperar a cena dos próximos capítulos, mas queria comentar isso, que essa foi uma vitória importantíssima, que a gente precisou mesmo desse respiro, mas que a gente tem muito trabalho pela frente, que a nossa atuação política tem que acontecer. E que tenha que acontecer também um processo de politização, das pessoas se entenderem como agentes políticos, como pessoas capazes de transformar o seu meio ambiente, o meio em que vive, tá? Porque é esse trabalho que a gente tem que fazer. As pessoas não têm consciência do poder político que elas têm, né? De eleger pessoas, de colocar coisas em pauta, de transformar a realidade, tá? E aqui não é questão também de enxergar a gente como super-herói, não é isso. Mas é fazer debate junto, é participar junto, é propor coisas juntos. A gente tem desafios, claro, porque a Câmara e o Senado ainda tem figuras que defendem interesses da hegemonia política, né? Enfim, são homens brancos, héteros, né? Então, são figuras, a maioria ali defende o mercado, defende o agronegócio, são figuras que não vai defender os interesses do povo. Então, são questões que a gente precisa
debater e politizar as pessoas, de que a política é sim um assunto importante e que a gente sim tem que ter e tem vez na política, tá? Que a gente pode ocupar esse espaço se a gente precisa ocupar, tá? E é muito louco eu pensar isso agora, porque comecei basicamente, o canal aqui, né? Na época eu estava no Instituto Federal ainda, né, 2018, aí eu pedi transferência para a Unifesp, inclusive tô com a camisa da Unifesp aqui, e hoje eu estou prestes a sair da Unifesp, me formar e tal. Então, esse processo aqui do canal também é um processo de evolução minha também, né, como pessoa, e agora atuando como professor, né, eu posso estar aqui trazendo debates um pouco mais aprofundados, né, onde eu me sinta mais preparado e à vontade para falar sobre os assuntos e tal. Como eu falei, não ia tratar de assuntos que eu não entendo, né? Então, tipo assim, no canal aqui eu trouxe assuntos de gramática, de língua portuguesa, de linguística, que são assuntos que eu vejo dentro da faculdade, que eu já estudei bastante, que eu já inclusive dei aula, né? E questões políticas, porque eu estou envolvido nesse campo, nesse tema no meu dia a dia. Enfim, e é isso. Eu acho que era só essa troca de ideia que eu queria fazer aqui mesmo. Gente, já falei, né? Aqui várias vezes meu bairro é um barulho só. Mas enfim. E é isso, eu queria só deixar essas contribuições e que vencemos, né? E fora Bolsonaro, tá na hora de já ir embora, e é isso. Tipo, a gente tem que comemorar mesmo, seja fazendo L ou não. Agora a gente já pode deixar essa coisa do L, né? Que era a questão da campanha, e a gente incorporar mesmo uma atuação mesmo, né? De estar ali, né? De olho no governo, o que vai acontecer, né? Não dando amém para tudo, sabe? Tipo, tendo essa posição crítica mesmo, né? Política. Bom, é isso. Espero que todos vocês estejam bem e os companheiros de caminhada também estejam bem e que a gente espere também por tempos melhores. Até mais, fiquemos bem.